Olá, Augusto Santos Silva é o Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros de Portugal e é o convidado deste programa para falar de uma cerimónia que acaba de acontecer. Tributo ao ex-presidente de Portugal, Jorge Sampaio. Falou de qualidades, falou-se de muitas iniciativas que Portugal vai dar sequência depois da morte. Mas algo ficou ali em particular. Portanto, foram 4 elementos-chave que fizeram de Sampaio aquilo que foi. Quer-nos falar disto, Ministro? Sim, o Dr. Jorge Sampaio, em primeiro lugar, teve um percurso político em Portugal muito importante, que o levou das lutas estudantis pela democracia até à presidência da República. Mas, ao mesmo tempo, teve uma carreira internacional muito valiosa, a que se dedicou plenamente depois de acabar o seu serviço como Presidente da República. E, portanto, Jorge Sampaio dedicou os últimos anos do seu serviço público e da sua vida às causas das Nações Unidas. E aí esses 4 elementos caracterizam a atitude de Jorge Sampaio. Em primeiro lugar, sempre a ideia da defesa dos direitos humanos, de olhar para as coisas da perspectiva dos direitos humanos. Em segundo lugar, a ideia de que nós temos de fazer política baseada na melhor informação possível. Em terceiro lugar, a ideia de que precisamos de abordagens integradas aos problemas. Os problemas têm várias dimensões e nós não podemos cortá-los às fatias. Temos que ter abordagens integradas aos problemas. E em quarto lugar, talvez o mais importante, é que para enfrentarmos os problemas comuns, todos somos necessários. E, portanto, o multilateralismo, isto é, o trabalharmos juntos, é absolutamente essencial para resolvermos problemas. Sejam esses problemas a tuberculose, Jorge Sampaio foi enviado especial do Secretário-Geral das Nações Unidas para a luta contra a tuberculose, seja a luta contra as drogas, entendendo-as do lado da saúde pública mais do que do lado da repressão pura e simples. Jorge Sampaio também foi membro da Comissão Internacional de Luta contra a Tuberculose, seja na Aliança das Civilizações, de que ele foi o primeiro responsável, o primeiro alto representante. Mas há um desafio que Portugal prometeu abraçar, que é levar o ensino superior aos que terão de interromper devido a conflitos ou outras situações que precisem de proteção. Eu conheci pessoalmente o Dr. Jorge Sampaio, trabalhei com ele, conheci-o durante muitos anos e, portanto, vou-me permitir usar esta expressão. O Jorge Sampaio não sabia estar quieto e, portanto, quando acabou a sua atividade como alto representante das Nações Unidas para a Aliança das Civilizações, meteu-se logo noutra causa. Era na altura em que a guerra civil na Síria estava no seu auge e havia milhares e milhares de estudantes que viram interrompidos os seus estudos pela simples razão de que as universidades fecharam por causa da guerra. E o Jorge Sampaio dizia: nós não podemos permitir que estes jovens fiquem com as vidas ceifadas, fiquem com as vidas paradas, porque as faculdades, as universidades em que estavam a estudar fecharam e estão agora a ser bombardeadas. Nós temos que, através de um programa de bolsas de estudo, ajudar estes jovens a continuarem os seus estudos em universidades de outros países. E convenceu muitas universidades portuguesas a participarem como acolhedoras, portanto, a acolherem os estudantes refugiados sírios nos seus cursos, e convenceu muitas pessoas, empresas e organizações internacionais a financiarem as bolsas de estudo necessárias. E, ao mesmo tempo, o Jorge dizia o seguinte: isto não é apenas para ajudar esta ou aquele estudante. Isto também é para preparar o futuro da Síria depois da Guerra Civil, porque um país precisa de quadros, um país precisa de profissionais, um país precisa de gente qualificada. E, portanto, se agora o ensino superior na Síria não está a funcionar por causa da Guerra Civil, é preciso que a formação dos quadros de que a Síria vai precisar para a reconstrução se faça noutros países. E assim nasceu o que ele chamou a Plataforma de Apoio aos Estudantes Sírios.
de que, por exemplo, no caso de Portugal, já beneficiaram mais de 300 estudantes. Muitos acabaram as licenciaturas em Portugal. Vários já acabaram os mestrados. E até há já quem tenha acabado o doutorado. Estão a falar português agora. Estão a falar português e estão não só a trabalhar em Portugal, como se estão a preparar para o pós-guerra na Síria. E este exemplo, que é bem sucedido, mostra que nós podemos tentar criar um mecanismo que diga respeito não apenas à Síria, mas a outras situações em que, ou por razões de segurança, ou por razões políticas, ou mesmo por catástrofes naturais, há emergências no ensino superior. Temos agora o Afeganistão, por Temos exemplo. agora o Afeganistão. O que é que se pensa fazer com uma situação como o Afeganistão em Portugal? Pois justamente nós estamos a alargar a estudantes afegãs este programa de bolsas de estudo. Porque também aí, como sabe, infelizmente, no atual regime talibã, o estudo das mulheres é, para dizer o menos, desincentivado, quando não é pura e simplesmente proibido, e, portanto, as estudantes afegãs estão neste momento necessitadas do nosso apoio. Por isso é que a melhor maneira de homenagear uma pessoa é prosseguir com as causas que essa pessoa abraçou, prosseguir com as iniciativas que essa pessoa fundou. E, portanto, a melhor homenagem que nós podemos fazer ao Dr. Jorge Sampaio é multiplicar os programas de apoio a estudantes do ensino superior oriundos de regiões em conflito. Mas multiplicam-se também os conflitos, apesar desta vontade de não ficar quieto, apesar desta vontade de receber gente em Portugal. Quais são as condições que Portugal tem, ou com que abordagem é que vai convencer os outros países a fazerem o mesmo? A melhor forma é pelo exemplo. Eu digo sempre, o programa fundado pelo Dr. Jorge Sampaio já beneficiou 320 estudantes sírios que completaram os seus estudos, ou estão a completar os seus estudos em Portugal ou noutros países. São 300 pessoas concretas cujas vidas puderam ser retomadas, cuja formação pôde não ser interrompida. E nós devemos raciocinar assim. Há sempre quem diga, isso não é suficiente. Pois não, não é suficiente. Mas é uma parede, a parede de uma casa, vai-se fazendo, nós vamos expondo tijolos sobre tijolos e a parede fica cada vez mais alta. E isso que nós precisamos, que é ir erguendo as casas que possam acolher os refugiados, isso faz-se concretamente, programa após programa, bolsa após bolsa, pessoa após pessoa. Claro que se não for apenas Portugal, mas também outros países, se organizações internacionais se interessarem por esta resposta, a nossa capacidade de ação multiplica-se. Nós tivemos o gosto, nas últimas semanas, de ter recebido uma resposta positiva da União para o Mediterrâneo. A União para o Mediterrâneo são 42 países europeus, do Norte da África e do Médio Oriente. E 10 desses países já disseram, nós queremos colaborar, nós também queremos receber estudantes que venham de regiões em conflito e queremos ajudar a que esses estudantes prossigam os seus estudos e, portanto, que essas regiões tenham os quadros de que vão precisar na reconstrução. Já se está a multiplicar a ideia. E é uma ideia muito bonita, certo? É uma daquelas ideias, o Jorge Sampaio caracterizava-se por isso, por ter ideias bondosas e ideias bonitas. Ministro, é um evento que é dos poucos presenciais nas Nações Unidas, esta homenagem a Jorge Sampaio. E a pandemia continua a fazer das suas, não só aqui nos Estados Unidos, mas também na Europa. Há medidas que foram tomadas há pouco, agora fazem-se voos humanitários para Portugal, alguns países tiveram de ser, restringidos. Qual o passo seguinte? Como é que esta situação está a ser vivida, a nova variante? É uma situação muito difícil. E eu, como Ministro dos Estrangeiros,
a minha primeira palavra é uma palavra de pedido de paciência, porque nós tivemos que tomar medidas restritivas, porque ainda não conhecemos bem esta nova variante e, portanto, tivemos que dar tempo às nossas autoridades de saúde para perceberem melhor o que é esta variante, quais são os seus efeitos e como é que nós podemos combatê-la. E para isso tivemos que suspender, durante o menor número de dias possível, voos da África Austral e tivemos que pedir às pessoas um sacrifício mais. Neste momento, todas as pessoas que entram em Portugal têm que, mesmo que estejam vacinadas, têm que apresentar um teste negativo. Eu vou para Portugal hoje à tarde e já fiz o meu teste para esse efeito. E, portanto, são sacrifícios que se pedem às pessoas, nós pedimos a compreensão das pessoas por isso. Porquê? Porque queremos combater este vírus, queremos evitar que ele se espalhe. Porque veja alguma injustiça aí. Sim, há uma injustiça que resulta do seguinte: os países do Norte, os países ditos desenvolvidos, têm condições de acesso à vacina que os países em desenvolvimento ainda não têm. Eu falo por Portugal. Portugal é dos países do mundo com maior nível de vacinação. A nossa população adulta está praticamente toda vacinada. Nós já estamos a vacinar os mais velhos com a terceira dose. E, desse ponto de vista, somos uma exceção. A maioria do mundo não está neste estádio. Por isso mesmo é que é muito importante para nós, ao mesmo tempo que vacinamos a nossa gente, ter um programa de cooperação com os países de língua portuguesa, especialmente os da África e Timor-Leste, um programa de doação de vacinas. Neste momento já doamos 2 milhões de vacinas e o nosso propósito é chegar às 6 milhões. Mas isso é um esforço que nós temos que fazer todos, porque uma coisa é certa: enquanto houver uma região do mundo em que a vacinação não esteja generalizada, nenhuma outra região do mundo pode dizer que está segura. Ministro, para terminar, a próxima grande ofensiva de Portugal será para o evento a acontecer em junho, não é? A conferência sobre os oceanos. O que é que falta ainda caminhar até lá? Como é que aproveitou esta oportunidade de presença em Nova Iorque para mobilizar vontades para o evento? Sim. A conferência já está marcada, é de 27 de junho a 1 de julho próximo, em Lisboa. Ela é organizada por Portugal e pelo Quénia. E no quadro das Nações Unidas. É a segunda conferência das Nações Unidas sobre o oceano, como tão bem disse. O que é que nós pretendemos? Que todas as pessoas tenham consciência deste facto. Os oceanos, a boa governação dos oceanos, o uso razoável dos oceanos, a defesa e preservação dos oceanos, o combate à poluição marinha, etc., é absolutamente essencial para a ação climática, para a preservação da biodiversidade. E, portanto, há este nexo entre o clima e os oceanos que é muito importante ter sempre presente no nosso espírito. E algo mais, antes de terminarmos a conversa? E, portanto, precisamos de compromissos. É inacreditável. Sabe que grande parte, a maior parte, da poluição dos mares é gerada em terra, por exemplo, através dos plásticos. Há quem diga, quer dizer, os cientistas dizem que não demorará muito tempo em que haja mais plástico nos mares do que peixes. Nós temos que contrariar isso. E para isso precisamos de ação. Precisamos de criar zonas de proteção marinha, precisamos de mudar as nossas pescas, precisamos de, mais uma vez, nos unirmos todos para enfrentarmos esse problema comum que é a governação dos oceanos. Há um objetivo do desenvolvimento sustentável, que é o objetivo 14, que diz que é preciso preservar os oceanos, é preciso preservar a biodiversidade nos oceanos, é preciso gerir racionalmente os oceanos. E temos que mobilizar a comunidade internacional para isso. Muito obrigado. Obrigado. Foi a conversa com o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros de Portugal neste Destaque ONU News especial. Até mais.